Paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao terceiro vídeo deste estudo que estamos falando aqui acerca de que o amor às Escrituras é o antídoto contra a apostasia. Eu quero fazer uma leitura com vocês que se encontra lá no livro de Hebreus, a qual estamos tratando das advertências que o escritor deixa contra a apostasia. Nós já falamos no primeiro vídeo sobre a advertência do capítulo 2, do capítulo 3, fizemos um segundo vídeo com o capítulo de número 5 e agora a gente vai partir para o capítulo de número 6 que diz: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos se Deus o permitir. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. O autor aqui ele vai continuar a sua explanação e a sua advertência. Alguns até tratam que a advertência do capítulo de número 6 é a continuação da advertência que se inicia no capítulo de número 5, e alguns autores eles tratam como separado. É bem verdade que Hebreus capítulo de número 6 é um desafio para nós, tanto calvinistas quanto arminianos têm dificuldade de interpretar esse versículo, e nós vamos ver se tratamos algo acerca disso aqui também. É importante a gente ressaltar aqui que os versículos 1 ao 3, o autor continua exortando a deixar os primeiros rudimentos e prosseguir para a maturidade, né? Ele diz lá, a leitura que fizemos: portanto, deixemos os ensinamentos elementares de Cristo e avancemos para a maturidade. Paulo nos dá o exemplo de como o cristão deve se sentir a esse respeito. Quando nós lemos Filipenses, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 13, Paulo ele fala da seguinte forma: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Isso aqui é bem importante, essa leitura aqui. Paulo está dizendo que nós estamos na caminhada espiritual, nosso rumo é o céu, né? Nós estamos prosseguindo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, né? Ou como a NVI fala, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Só que esse chamado, por mais que nós já venhamos ter alcançado a maturidade, que é o que ele diz no versículo de número 15, nós não podemos esquecer do versículo de número 13. É muito interessante que o próprio apóstolo Paulo, que é um exemplo de fé para todos nós, ele diz que ele não julgava já ter alcançado. Isso é, por mais que ele já tinha um nível de maturidade espiritual, ele ainda estava prosseguindo para o alvo, ele estava prosperando, né? E então nós devemos entender essa questão também, de que não vamos aqui na Terra chegar a um nível de espiritualidade e de maturidade cristã a qual a gente vem estagnar e venhamos dizer: olha, agora a partir desse momento eu não preciso mais conhecimento, eu não preciso mais ler a Bíblia, eu não preciso mais orar, porque
já cheguei no auge da maturidade cristã. Não existe isso no contexto bíblico. Muito pelo contrário, nós vemos, como aqui o meu esboço vai dizer, que de forma negativa em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 6 ao 7, Paulo falando acerca dos falsos mestres e das pessoas as quais eram influenciadas por esses falsos mestres, Paulo diz assim, ó: são estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Então é muito importante entender que nós devemos ter temor em aprender, né, a verdade, o ter conhecimento acerca do Evangelho. Se nós não aprendemos, se nós não amadurecemos espiritualmente, é porque infelizmente estamos vivendo uma vida ruim e uma espiritualidade que não é saudável diante da presença de Deus. Muito importante a gente fazer essa distinção. Quando falamos acerca da fé cristã, nós estamos falando de uma fé baseada no Evangelho. Se não for o Evangelho, não existe fé cristã. Apesar de que hoje nós entendemos que o mundo é cristianizado, pelo menos aqui no Brasil, né? Nós encontramos diversas pessoas dizendo, não, eu creio em Deus, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu tenho fé. Porém, se a fé ela não for baseada na palavra de Deus, ela é uma fé religiosa que não tem muita utilidade quanto à nossa espiritualidade. Então é muito importante a gente frisar isso, que o que rege a nossa fé, o que põe os parâmetros da nossa fé é o Evangelho. É o Evangelho que Paulo diz, porque não me vergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Só existe salvação numa fé que está baseada ou firmada ou fundamentada dentro do Evangelho de Jesus Cristo, que é revelado dentro da Bíblia Sagrada. Se tentarmos ter um outro tipo de fé, eu não posso duvidar da fé das pessoas. Se a pessoa diz que tem fé, eu acredito que ela tem fé. Porém, a fé cristã, ela é baseada na palavra de Deus e não em outras coisas. Ela não é herdada culturalmente, ela não é herdada por tradição, ela é baseada na palavra de Deus. No capítulo 6, versículo 4 ao 8, vai falar especificamente sobre apostasia de forma mais aberta pela primeira vez. Sobre a apostasia, o abandono premeditado da fé, é um dos textos mais polêmicos do Novo Testamento, dividindo os teólogos da seguinte forma. A primeira forma, há pensamento hipotético, onde alguns teólogos afirmam que o que o escritor aos Hebreus aqui está tratando não é uma realidade, mas é uma hipótese. Né? Dentro dessa hipótese, segundo a forma hipotética, não se dá para formular uma teologia acerca disso. Né? Era só uma divagação de pensamento do autor. Particularmente, eu acho o pensamento hipotético perigoso, né? Porque isso abre margens para se ignorar o texto ou para diminuir a gravidade da advertência. Existe o pensamento calvinista, onde como não se crê na queda do homem salvo, se interpreta que eram pessoas com uma fé superficial. Isto é, essas pessoas nunca foram realmente convertidas e por isso elas estavam, elas poderiam cair na apostasia. É importante entendermos aqui, esse texto é muito difícil para os calvinistas pelo seguinte, porque os versículos dizem assim, ó: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Os calvinistas aqui, os teólogos calvinistas, eles dizem que provar, né, não é o mesmo que ter, que ingerir. Né? São termos técnicos
que eles utilizam para enquadrar esses versículos dentro da sua teologia. Eu acho bastante complicado o pensamento calvinista acerca destes versículos. Eu sei que o arminianismo também tem dificuldades com alguns versículos bíblicos, mas o calvinista tem muita dificuldade com esses versículos que aqui nós lemos. Em terceiro ponto, nós temos o pensamento arminiano, onde se toma por literalidade um salvo que se afasta de Deus. De forma prática, nos serve como um anúncio de quem rejeita a maturidade e brinca com o pecado. Pode não ser mais restituído. Importante deixar claro que qualquer que seja o pecado, e não os mais escandalosos. Hebreus capítulo de número 13, versículo 4, faz referência a adultério, mas não como um pecado imperdoável, como alguns insistem em afirmar, baseado nesses textos em qual estamos estudando. Então nós temos aqui uma corrente de pensamento também acerca desses versículos, que algumas pessoas podem cometer pecados que são imperdoáveis, tal qual o adultério. Né? Infelizmente, existem algumas igrejas que se dizem evangélicas que têm essa forma de pensamento. Pecados como adultério e homicídio são pecados que não podem mais ser perdoados se cometidos após a conversão. A Bíblia não nos diz isso em momento algum. O único pecado que a Bíblia diz que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um outro assunto que nós não vamos entrar agora em questão. Né? Porém, todos os demais pecados cometidos pelo homem podem sim ser perdoados por Cristo. Então é muito importante a gente ressaltar isso aqui, que o que o autor queria dizer no seu texto, e até mesmo isso vai se confirmar com o finalzinho da sua leitura, eu percebo que o que o autor aqui quer dizer nesses versículos concernente à apostasia está correlacionado com as advertências que nós vimos anteriormente. Capítulo número 2, sobre o cuidado de não abandonar ou deixar de ouvir a palavra de Deus para escorregar para uma vida pecaminosa. Capítulo de número 3, quando falamos acerca da interação entre incredulidade e pecado, que pecado gera incredulidade, e incredulidade gera pecado. Nós temos, por exemplo, ali o povo de Israel que por algumas vezes se apostatou da fé, mesmo assim Deus os perdoou. Nós temos Números, capítulo de número 14, que apresenta uma apostasia deliberada. Deus queria consumir o povo, Moisés intercede pelo povo, Deus os perdoa, porém os pune de forma que os que tinham mais de 20 anos não adentrariam a terra prometida. Porém, se eles servissem a Deus com fidelidade, eles perderam a promessa, porém, se eles servissem a Deus com fidelidade, poderiam sim obter salvação. Né? Quanto a isso, eu não tenho como qualificar ou quantificar quantos judeus obteram salvação naquele período de peregrinação de 40 anos no deserto. O que sabemos é que todos os homens acima de 20 anos pereceram no deserto, com exceção de Josué e Caleb. Dentro disso é importante dizer que o autor aqui está dizendo o seguinte: ele começa falando que eles deveriam caminhar para a maturidade espiritual. Isso é, eles não poderiam ficar estagnados, porque essa estagnação poderia ser perigosa, porque eles poderiam deixar de ouvir com atenção o evangelho. E isso poderia levá-los a uma prática pecaminosa, e essa prática pecaminosa poderia levá-los à incredulidade, e a incredulidade poderia levá-los à apostasia. Eu vejo da seguinte forma: o autor aos Hebreus aqui está dizendo do perigo do cristão flertar com o pecado. Se vivemos uma vida para com Deus flertando com o pecado, isso pode se tornar muito perigoso e nos levar à apostasia da fé. Existem pecados que não trazem consequências diretas, e esses pecados são muito perigosos, porque é exatamente esses pecados que nos trazem incredulidade. Né? Porque o cristão geralmente tem a mentalidade que a partir do momento que ele pecar, o juízo de Deus pode recair sobre ele. A partir do momento que não existe juízo de Deus, isto é, ele pecou
ninguém ficou sabendo, ele não sofreu uma disciplina, ele não sofreu uma perca de moralidade, ele não sofreu nada. Ele acaba entendendo que talvez Deus não esteja olhando para os seus pecados como ele achava que Deus olhava. Que talvez alguma coisinha ali Deus possa deixar por debaixo do pano e tá tudo bem. E esse pensamento é exatamente um pensamento perigosíssimo que se leva à incredulidade, à falta de fé e, consequentemente, a mais pecados. Porque se eu entendo que não existe consequências para o meu pecado, logo eu entendo que eu tenho o direito de pecar e acaba sendo perigoso. Da mesma forma, isso tem acontecido frequentemente com a banalização da graça. Né? As pessoas dizem, pela graça eu sou salvo, então Deus vai entender se eu tiver aí alguns pecadinhos de estimação. E esse flertar com o pecado é muito perigoso, porque pode ser, nós entendemos biblicamente que para o homem abandonar o pecado é necessária uma atuação do Espírito Santo mediante a pregação do Evangelho, a anunciação do Evangelho. O Evangelho adentra no nosso coração, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nós nos arrependemos e Deus nos restaura, até mesmo por a própria ação do Espírito Santo na obra da regeneração. Se o Espírito Santo não me convencer dos meus pecados, eu não os abandono. E aí que mora o perigo que acredito que aqui o autor estava nos advertindo. O perigo é flertar com o pecado e deixar de se arrepender. É muito importante, muito interessante que a leitura bíblica ali utiliza termos de uma espiritualidade, né? Experimentaram a bondade da palavra de Deus, os poderes que há de vir, foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo. Então é exatamente para esse tipo de pessoa que a apostasia se torna perigosa. Eu entendo que Deus, né, ele tem um limite, como nós vemos em Números. Nós vemos em Números 14, o versículo de número 22, que diz assim, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo o verá. Há um limite para a paciência de Deus. Deus ele é longânimo, ele procura a tratar o homem com o seu amor. Porém, nós não podemos esquecer da justiça de Deus. Quando nós esquecemos que Deus é longânimo, porém justo, nós podemos incorrer no pensamento de que os nossos pecados não terão consequências. A pior consequência que um pecado pode ter não é a vergonha, não é a perca de um cargo eclesiástico, não é a perca de uma amizade, muito pelo contrário. O pior problema que o pecado pode gerar em nós é a apostasia. Se flertarmos com o pecado, nós podemos brincar com a longanimidade de Deus e um dia essa longanimidade ela pode passar. Né? O profeta Isaías, ele, em uma das suas profecias, ele diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então note que existe uma janela de tempo a qual Deus me proporciona para que eu busque a Ele. Se eu brincar com essa janela de tempo na minha vida espiritual, eu posso sofrer a consequência de uma apostasia, de um afastamento de Deus, onde o Espírito Santo já não mais vai falar ao meu coração, e aí eu vou ceder de ladeira abaixo. Interessante também, quando nós lemos Romanos, capítulo de número 11, o versículo 22 diz assim, portanto, considere a bondade e a severidade de Deus, severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na sua bondade dele, de outra forma você também será cortado.
Paulo aqui fala que Israel, né, é a oliveira e nós, os gentios, somos o jambo zerubrabo. Isto é, Deus os cortou e nos enxertou na árvore. Porém, nós devemos entender que na mesma proporção que Deus executou juízo com Israel, os rejeitando nesse período, nessa dispensação que se chama graça, Deus também pode nos rejeitar se não ouvirmos a sua voz e não formos obedientes à sua palavra. Nesse contexto, nós devemos considerar tanto a bondade de Deus, bondade por nos receber, mesmo sendo imerecedores, e severidade, porque Deus, se não formos obedientes à sua palavra, ao seu evangelho, ou levarmos as coisas de Deus de qualquer maneira, Deus pode ser severo conosco, assim como foi com Israel. Então, nesse contexto que eu acredito que o autor aos Hebreus, ele está falando acerca da apostasia. Gostaria de fazer menção da lição 5 do primeiro trimestre de 2018, da revista de escola dominical, que diz assim, ó: o estudioso F.F. Bruce observa corretamente que o texto, em capítulo 6, versículo 4 a 6, foi tanto indevidamente minimizado quanto indevidamente exagerado. Foi indevidamente minimizado por aqueles que argumentam que, de uma forma ou de outra, que as pessoas descritas nos versículos 4 e 5 nunca foram cristãos completamente regenerados. Por exemplo, e da referência da enciclopédia de Gruden. Ou que este foi somente um caso hipotético, sendo apresentado pelo autor e não algo que pode realmente acontecer na prática. A passagem também foi indevidamente exagerada por aqueles que ensinam que uma vez que uma pessoa tenha se convertido e sido batizada em Cristo e em seu corpo, e então por um lapso cair novamente em sua antiga vida pecaminosa, não poderá haver um perdão futuro ou uma restauração ao convívio cristão. Por exemplo, Tertuliano sobre o pecado pós-batismal. Estas interpretações estão sendo aplicadas à passagem sem uma consideração de seu contexto e não fazem nenhuma distinção entre desviar-se e apostatar. Então isso é muito importante a gente entender, que a apostasia ela é real, ela é verdadeira, é um perigo para o cristão, mas o cristão não é porque cometeu algum delito, teve algum deslize, que realmente ele está desviado, né? E aqui tem da onde foi retirado esse comentário, que foi retirado do Comentário Bíblico Pentecostal do Novo Testamento, da CPAD de 2004, página 15, 1573 a página 75. Nós temos a próxima referência nossa de advertência que o escritor aos Hebreus nos deixou, que está lá em Hebreus, capítulo de número 10, versículos 22 ao 39, que diz assim: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Esse versículo é bem interessante. Mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Como é severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e a tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários
com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram do que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós temos então essa leitura que fizemos em Hebreus, no capítulo de número 10, uma leitura bastante extensa, né? Em resumo, o que o escritor aos Hebreus aqui vai falar é que o abandonar a fé é pecado, né? Bem simples a sua mensagem. O versículo de número 22 nos fala o seguinte: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. É interessante porque aqui há um contraste com o versículo de Hebreus, capítulo de número 3, versículo de número 12, aonde o autor ele vai falar sobre o coração também, e ele vai citar da seguinte forma, Hebreus capítulo 3, versículo de número 12, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. É perverso e incrédulo, a revista corrigida diz mal e infiel. Isso é, um coração inclinado ao pecado e à incredulidade, isso é, a falta de fé. Então, a correlação com a leitura bíblica que fizemos aqui, Hebreus 10, 22, que diz que nós devemos nos aproximar de Deus com um coração sincero, isso é, sem pecado, e com plena convicção de fé, isso é, sem incredulidade. Essa é a forma que nós devemos nos aproximar de Deus, porque dessa forma, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. A água, na simbologia bíblica, se refere à palavra de Deus. O versículo de número 23 fala assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Reter firme a confissão se repete no livro de Hebreus em algumas passagens, por exemplo, 3:6, capítulo 3, versículo 6, mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, a qual somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Nós temos também a referência bíblica de 3,14, que diz assim: porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firme o princípio da nossa confiança até o fim. Nós temos uma referência também em Lucas, capítulo 8, versículo 15, que diz: mas os que caíram em boa terra são os que com um coração bom e generoso ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. Então é importante a gente entender que a confissão de fé, né, a nossa fé que recebemos por intermédio das Escrituras, ela deve ser retida. Nós não podemos estar trocando a nossa fé por outras coisas. A fé que recebemos, essa fé nós devemos guardar, sendo esta fé bíblica, né? Os versículos 24 e 25 diz assim: e consideremos-nos uns aos outros para incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Aqui é interessante, né? Os versículos 24 e 25 passa a falar do exercício externo do coração sincero, que retém a fé. Devido à perseguição, os judeus cristãos estavam deixando de agir como uma igreja. Unidade, amor e auxílio se apostatando. É muito importante entendermos essa questão de que as nossas obras, aquilo que fazemos é reflexo daquilo que está dentro do nosso coração.
se dentro do nosso coração nós retemos a palavra de Deus, nós retemos a nossa confissão de fé, as nossas obras é que vão demonstrar isso. Obviamente que para os hebreus a qual foi direcionada essa carta aqui, era complicado, porque essa leitura que fizemos lá embaixo, vocês vão ver que eles estavam sob perseguição, eles tiveram seus bens apreendidos. Isso era um incentivo para dizer bem assim, olha, eu não vou no culto. Não vou no culto porque alguém pode descobrir que eu sou cristão e pode vir aqui e confiscar todos os meus bens. Eu não sei se era o Império Romano, se era uma questão daquela cidade, daquele povoado ali, mas estava acontecendo isso. Estavam roubando os cristãos e ninguém fazia nada. E isso era um estímulo para não congregar. Isso era um estímulo para não se reunir como igreja, né? Por isso que o autor diz, e não deixemos de reunirmos como igreja segundo o costume de alguns. Isso é bastante importante para os dias de hoje também. Imagina, hoje, pelo menos no contexto de Brasil, né, de evangelho brasileiro, nós não sofremos perseguições, nós não temos os nossos bens confiscados, dificilmente alguém vai apanhar pelo evangelho aqui no Brasil, dificilmente alguém vai ser mandado embora do emprego pelo fato de ser um cristão. Porém, parece que as pessoas deixam de congregar por outros motivos que são muito menores do que o motivo que tinha os escritores hebreus. Eu acho até interessante porque às vezes é feita essa leitura num contexto de que eu não posso faltar culto, né? Deus o livre se falta culto. E não é isso que eu estava dizendo aqui. Aqui eu estava dizendo de manter a comunhão com a igreja. Existe uma regularidade que o cristão deve estar na igreja? Sim, existe uma regularidade. Mas não é necessário que o cristão também esteja em todo culto. Se eu, como liderança, se eu, como um dirigente de congregação, digo aos irmãos que faltar culto é pecado, eu estou pecando porque estou falando algo que não é verdadeiro. Agora, obviamente que existe sim uma constância de que o cristão esteja na igreja, porque é na igreja que nós exercemos o nosso cristianismo. O cristianismo, ela é uma religião que só é possível exercer em sociedade, isto é, no convívio com o mundo, sendo luz do mundo e sal da terra, e no convívio com os irmãos, sendo o corpo de Cristo, comungando, tomando ceia, né, que é o momento que nós mais nos lembramos dessa questão de que somos o corpo de Cristo. Então, não tem como eu ser igreja fora do mundo, isto é, não sendo a luz e o sal da terra, e não tem como eu ser igreja fora do contexto da reunião social da igreja. É ali que eu vou, por exemplo, demonstrar o meu amor. É ali que eu vou ter que demonstrar paciência, longanimidade, benignidade. São coisas que serão exercidas dentro de um contexto de sociedade. É muito mais cômodo, obviamente, alguém como a gente tem aí o movimento dos desigrejados, né? Eu oro em casa, eu busco em casa, eu li a Bíblia em casa, eu não preciso de mais ninguém, né? Bem, na verdade, seria muito cômodo se isso fosse realmente verdade. Por quê? Eu não digo que essas pessoas não busquem em casa, não leiam a Bíblia em casa e não orem em casa. Porém, está faltando a prática. E cristianismo é o devocional, é a leitura bíblica, é a oração, mas também a prática. O Tiago, o escritor, a epístola de Tiago, ele fala muito bem acerca disso, dizendo que uma fé sem obras é um corpo morto. Uma coisa não existe sem a outra. Isto é, se eu tenho uma fé, essa fé será demonstrada tanto com a sua individualidade, quanto com a minha vida em sociedade, sendo no convívio da igreja, sendo no convívio com o mundo, né? Então, nesse aspecto, o que o autor aqui estava dizendo, não nos deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, as pessoas que estavam perseguindo veriam, eliminamos os crentes. Isso não seria ser luz do mundo e sal da terra. E o fato dele não estar ali frequentemente com os irmãos também lhe traria prejuízos espirituais. Por exemplo, nós já falamos aqui acerca dos dons ministeriais. Os dons ministeriais,
eles são fatores, são dons que são exercidos dentro de um contexto de congregação. Não há como eu exercer um dom ministerial em separado, só para mim, ou em oculto. Esses dons, como a própria leitura em Efésios diz, e Deus deu uns. Né? Então, quer dizer, Deus deu à igreja aquelas pessoas com aqueles determinados dons, com a intenção de edificar os irmãos. E isso é feito num contexto de sociedade, de comunhão, de união, de ajuntamento de pessoas. A própria palavra igreja, que é chamados para fora, ou chamados para uma assembleia, define bem essa questão. É interessante que o versículo 25 diz que aqueles cristãos não deveriam deixar a congregação ou a reunião da igreja e também deveriam encorajar os outros a estar lá presente. Também é função de todo crente encorajar os irmãos. Os versículos 26 ao 31 vêm falar sobre o juízo sobre aqueles que estavam apostatando, fazendo novamente referência à lei, como em Hebreus capítulo 2, versículo 1 ao 4, que foi a primeira advertência que aqui tratamos, sobre ouvir a palavra de Deus. Né? Nós temos aqui a leitura que diz assim, ó, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Aqui, essa leitura é bem importante. João também vai falar algo semelhante na sua primeira epístola. Se eu peco e não me arrependo, continuo na prática do pecado, não existe salvação para mim. Não existe dentro do Evangelho nenhum conceito que me permita viver uma vida de pecado deliberado, como aqui diz, e ao mesmo tempo eu venha obter a salvação, ou esteja enquadrado dentro do propósito e do projeto de Deus. Se eu peco deliberadamente e procuro viver o Evangelho, eu estou me apostatando da fé, infelizmente. O Evangelho, como eu digo, não é apenas um conhecimento teórico, mas é prático. Se a minha prática é uma prática pecaminosa, infelizmente eu estou enquadrado neste versículo de número 26, que diz que já não resta sacrifício pelos pecados. Mas é importante dizer que este versículo não está dizendo que esse indivíduo ele não pode chegar ao arrependimento. Talvez esse indivíduo ainda possa chegar ao arrependimento, mas se continuar da forma que está, jamais vai obter salvação. Mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou de 3 testemunhas. Aqui está se falando da correlação com Hebreus capítulo de número 2. Quão mais severo castigo julgam vocês? Merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, pela qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então aqui nós percebemos, e esse versículo aqui, ele vai fazer referência ao último versículo do capítulo de número 12, que diz, porque Deus é fogo consumidor. Nós precisamos entender que a Bíblia, ela nos traz um Deus de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porém, a Bíblia não exclui a justiça e a santidade de Deus. Nesses versículos, o versículo 31 diz, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nós lemos o 26 sobre o pecado deliberado, que pode produzir apostasia. Se o indivíduo ele está vivendo no pecado deliberado, ele pode se tornar um apóstata e pode estar debaixo do juízo de Deus. E aqui o autor lembra que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, e não temos como amenizar isso, meus irmãos. Tem muita gente aí tentando tirar a força dos versículos bíblicos, amenizando essas situações, mas não temos como amenizar o teor desse versículo. A partir do versículo 32 ao 35, vai nos falar sobre a perseguição sofrida pelos irmãos
que inclui o roubo dos seus bens, que nós já falamos, né, aqui, mas nós vamos ler. Lembre-se dos primeiros dias que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, e em outras ocasiões fizeram-se solidário com os que assim foram tratados. Então, note que havia uma perseguição, essa perseguição incluía insulto, incluía tribulação, eles eram maltratados, né? Mesmo assim, esses cristãos estavam sendo solidários com seus irmãos. Vocês se compadeceram do que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Houve roubo de bens dos cristãos e algumas pessoas até estavam presas. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Isso é, a confiança, a fé na palavra de Deus, na vinda de Cristo, né? Aqui diz que eles aceitaram o confisco dos bens porque eles sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Isso é, a vida eterna, as coisas eternas, né? Eles sabiam que eles não viviam somente pelo materialismo, que é um dos problemas que temos hoje dentro do cristianismo. Elas servem a Deus com o intuito de obter coisas. E as coisas, obviamente que Deus pode nos dar bênçãos, pode nos fazer prósperos, mas não é o objetivo primário de Deus. O objetivo primário de Deus concernente a nós é nos salvar dos nossos pecados, nos conduzir ao céu. Nós devemos viver a nossa vida de tal forma que não venhamos ser dominados pelo materialismo. Se o materialismo me domina, se a falta de um carro, se a falta de uma casa, se a falta de um bom emprego mina a minha fé, é porque eu tenho uma fé materialista, totalmente contrária à fé cristã, que é uma fé baseada na esperança eterna, na vinda de Cristo. Paulo diz que se nós temos o que comer e o que vestir, nós devemos estar contentes. A Bíblia nos ensina uma teologia de contentamento indiferente das situações que enfrentamos. Então, se estamos na bonança, glória a Deus. E se estamos com limitações financeiras, glória a Deus também. Os versículos 36 a 37, o autor lhe conforta os irmãos, dizendo: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Ou aquele que há de vir virá e não tardará, segundo a Almeida Revista Corrigida. Então é muito importante a gente entender que o autor aos Hebreus e os irmãos que foram direcionados a essa carta, eles tinham uma esperança eterna, assim como nós devemos ter também, e devemos encontrar conforto nisso. Quando as coisas aqui na terra falharem, nós devemos olhar para o céu e ter esperança de que um dia as nossas lágrimas, né, Deus vai enxugar de nossos olhos todas as lágrimas, lá não haverá dor, lá não vai haver sofrimento, lá não vai haver enfermidade, lá não vai haver necessidades e tantas outras coisas que podemos enfrentar e passar nessa terra. Nós devemos nos confortar olhando para a eternidade. Os versículos 38 e 39, que eu acredito que são os versículos de Hebreus mais conhecidos, dizem assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. O escritor aos Hebreus aqui, ele está falando sobre continuar vivendo na fé, isto é, crendo nas coisas eternas de Deus, sem retroceder. Esses cristãos, devido à perseguição, eles estavam tentados a retroceder, a se desviar ou se a ocultar do cristianismo, se ocultar do culto cristão, se ocultar das boas obras, se ocultar da ajuda aos necessitados, porque para que não descobrissem que aquelas pessoas serviam a Cristo.
E nisto o autor diz assim, olha, mas o justo, ele viverá da fé. E se ele retroceder, a minha alma, né, ou aqui diz, eu não me agradarei dele, ou a minha alma não terá prazer nele. O que o autor aqui estava dizendo? O autor está dizendo exatamente de que nós que servimos a Deus não podemos recuar, não podemos abrir mão dos nossos valores, mesmo diante de situações extremas e contrárias. Nós devemos guardar a nossa fé e permanecer perseverante, caminhando para o céu em qualquer situação a qual encontramos. O versículo 39 diz: Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Note que retroceder na fé, abandonar a fé, não crer na esperança eterna é perigosa, porque os que retrocedem são destruídos, mas os que creem são salvos. Então, a fé dentro do Evangelho, dentro da palavra de Deus, posta em prática, essa fé, ela é uma fé salvífica. Não existe fé salvífica que não é posta em prática ou é ocultada. A nossa fé, ela é manifesta por intermédio das nossas obras. Eu espero que você tenha aprendido algo nesses versículos aqui a qual tratamos. Tratamos o capítulo número 6 e Hebreus capítulo número 10, e falta apenas uma advertência que está lá em Hebreus capítulo número 12, que nós vamos deixar para um outro vídeo, né? Para tratarmos somente sobre esse assunto. Que Deus te abençoe, que você possa perseverar na fé, que Deus possa guardar você de que as tribulações lhe cansem e lhe façam recuar, mas que você persevere, guarde a fé, que você possa agradar a Deus pela perseverança na fé. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém.